Olá, aqui é Luiz Guarino e neste vídeo nós vamos entender um pouco mais sobre validações usando regex e data annotations no próprio .NET Core, né? Então, alguns exemplos de anotações, né, de validações. Primeiramente, aqui com a aplicação parada, a gente pode perceber que quando nós colocamos a propriedade ID dentro da classe, ela naturalmente, no nosso banco de dados, ela vira uma primary key. Então, essa é uma convenção. Se você coloca na classe a propriedade ID, vai virar primary key do tipo inteira, principalmente aqui, né? Uma outra convenção também, que não precisa nem reportar, é que se nós declaramos uma propriedade desta forma, public, string, né, o tipo da propriedade, e o nome da propriedade, que aqui é name, e-mail, endereço, desta forma, este campo no banco de dados, ele é obrigatório. Se ele é um campo obrigatório, ele é não nulo, o que significa que ele precisa ser preenchido. E um campo que precisa ser preenchido gera isto daqui na tela, por exemplo, né? Então, vou adicionar um cliente, se eu clicar aqui em Create, todos os três campos eles precisam ser preenchidos. Então, eu preciso dessa validação, dessa consistência, tanto na tela quanto também no banco de dados, que aqui os três campos estão não nulos, o que significa que os três são obrigatórios. Vamos, por exemplo, fazer uma alteração. Eu quero aqui que, ao cadastrar um cliente, não necessariamente eu preciso informar o endereço. Então, esse campo ele permitirá nulo. Lembre que qualquer alteração nas suas classes, no seu models, você precisa fazer uma migration para que aquilo que você representa aqui na sua classe seja também representado lá no banco de dados. Então, o endereço ele permitirá nulo. Desta forma, para um campo permitir nulo, a gente vai colocar aqui ponto de interrogação. Assim, o campo ele pode ser preenchido ou não. Ao fazer isso, a gente precisa refletir essa informação no banco de dados. Então, vou dar um Ctrl Shift B. E aqui vou abrir o console do gerenciador de pacotes, add migration. Vamos colocar aqui como customer address permite nulo. Muito bem, ele vai fazer essa alteração para a gente no banco de dados. Ele adicionou para aqui para nós mais uma migration, que é justamente essa aqui, ó, customer address permite nulo. Na tabela customers, na coluna address, agora ele vai ser nullable, permite nulo. É efetivamente isso que eu quero. No banco de dados ainda não está dessa forma, né? Ainda não está dessa forma, então eu preciso refletir no banco de dados. Isso aí a gente faz através do comando update database. Então, update database, quero sim refletir lá no banco de dados. Vou dar um CLS aqui para limpar. Agora, se eu atualizar aqui a minha tabela, a gente vai perceber que esse campo address agora ele permite o nulo. O que é interessante também aqui na aplicação, ao rodarmos a aplicação e clicar aqui em Create, agora só o nome e o e-mail são obrigatórios e o endereço não é mais obrigatório. Isso aqui você também já tem essa validação aqui no Edit. Então, se eu vier aqui e não preencher o endereço, vou tirar aqui as três informações. Vou tirar as três informações e salvar. O nome e o e-mail eles continuam obrigatórios, mas o endereço não. Então, a alteração ela já refletiu a partir da modelagem. Ela refletiu no banco de dados e ela refletiu também aqui na nossa tela. Da onde surgiu essa informação aqui? The name field, o campo, o nome, ele é obrigatório. Esta informação ela aparece na nossa tela. Vamos aqui, por exemplo, usar o Customers Create. Nome, e-mail, endereço. Então, aqui na nossa aplicação, na tela Create, Create de Customers. Aqui do próprio campo nome, isso aqui está falando do nome, aqui está falando do e-mail,
e aqui do endereço. No nome, a gente tem aqui, um atributo, né, uma tag, para justamente trazer para a gente uma informação, um spam, né, trazer uma informação relacionada à validação para a propriedade name. E aqui ele está sendo formatado com a classe TextDanger do Bootstrap, né? Então, já está previamente configurado que na tela nós já vamos mostrar uma mensagem de validação quando aquele campo tiver algo que não está consistente. No caso aqui, o campo obrigatório, então ele já traz para a gente a informação, né? O nome e o e-mail. E o endereço? O endereço ele também mantém, ó, ele também mantém aqui validações. Só que ele não vai mostrar nada porque a validação, agora esse campo ele permite nulo, nesse exemplo, né? Então vamos fazer aqui algumas outras validações. Aqui na classe Customer, se eu quiser deixar explícito que este campo ID ele é chave primária, eu vou ter que colocar aqui uma annotation que Ctrl ponto para poder fazer o uso desse namespace using system component model data annotations. Ele trouxe aqui para a gente. Desta forma, eu estou declarando explicitamente que ID é do tipo primary key. Só que, de novo, isso aqui é uma convenção. Se eu naturalmente não colocar isto, o campo ID inteiro da classe vai ser primary key. Campo nome, eu quero obrigatório. Então, required, ele é obrigatório. Só que perceba que quando a gente rodou a aplicação, ele trouxe lá para a gente uma mensagem. The name field is required. Ah, ele traz aquela informação. Só que se eu quiser mudar, por exemplo, não quero exibir aquela mensagem, eu quero mudar, eu quero trazer ali o nome do cliente, ele precisa ser obrigatório. Então eu posso colocar aqui required e aí eu vou colocar um error message e vou colocar, por exemplo, em português. Posso pôr em português, em inglês. O nome do cliente precisa ser preenchido. Desta forma, ao rodar a nossa aplicação, ele vai refletir na tela. Só que obrigatório, ele pode refletir no banco de dados, né? Se o campo ele é obrigatório, não é obrigatório. Então, se você fez alguma mudança no models, você precisa adicionar uma migration. Adiciona uma migration, faz o update database, né? Acostumar com essa rotina. Vamos, por exemplo, aqui também colocar no e-mail. Ele está sugerindo aqui o endereço aqui em cima. Nada a ver, dá umas viajadas às vezes também, né? Então, vamos colocar aqui validação do e-mail. Para validação do e-mail, a gente vai, e eu posso colocar também aqui que o e-mail ele é obrigatório, né? Eu posso colocar que ele é obrigatório. Se eu quiser usar a mensagem padrão, que já vem lá o e-mail, o campo e-mail é obrigatório, é só manter desta forma. Se eu quiser mudar a mensagem, basta colocar aqui error message. O e-mail do cliente precisa ser preenchido. Parece que alguém está preenchendo pelo cliente, né? Então, seu e-mail, informe seu e-mail, por favor. Né? A gente pode aqui mudar a mensagem para deixar uma mensagem mais adequada para o cliente. Só que a aplicação ainda não sabe se o que eu preenchi lá efetivamente está num formato de e-mail. Então, eu vou fazer aqui a primeira mudança, né? Então, a gente já fez 3 alterações. Vou aqui adicionar uma migration. Vamos ver se a migration, vou compilar a aplicação, Ctrl Shift B. Vamos colocar aqui add migrations, customers, annotations, in ID, name e e-mail. Vamos ver o que ele vai trazer. Não trouxe nada, olha, não trouxe nada. Não trouxe nada de alteração para o banco de dados. Então não tem nenhuma novidade para o banco de dados. Então, se não tem nenhuma novidade, eu posso simplesmente fazer o quê? Remover a minha migration. Remove migration. Eu posso deletar aqui do lado? Posso. Posso deletar aqui diretamente no arquivo, mas é preferível fazer por aqui. Remove migration, ele vai remover a última migration aqui
da pasta, né? Ele já até deletou daqui. Muito bem, então vou apagar daqui. Não precisou nenhuma alteração no banco de dados. Então vou executar aqui a aplicação. E aqui, novo cliente. O nome do cliente precisa ser preenchido, o e-mail precisa ser preenchido. Coloquei um nome aqui, Guarino, e-mail, tal, tal, tal. Ele deixou eu cadastrar esse e-mail. Só que não, eu quero um e-mail, um formato de e-mail verdadeiro. E aí existem algumas formas da gente colocar a validação do e-mail, né? Eu posso gerar através de um regex, de uma expressão regular. Eu posso também usar um data annotation específico para email address, né? Então, vamos parar aqui a aplicação e vou colocar aqui agora uma expressão regular. Então, a expressão regular, a gente pode usar esse site aqui para validar a expressão regular. Deixa eu encontrar aqui esse site. Ó. Se você procurar aí no Google por regex, esse primeiro site aqui, ele nos ajuda a entender as expressões regulares. Então, a expressão regular que eu vou utilizar para validar o e-mail é algo parecido com isso daqui. Ó. Eu vou ter que colocar aqui que eu estou indicando o início de uma string, o início de uma string. O e-mail ele é dividido em alguns pedaços. Eu tenho algo antes do arroba e algo depois do arroba. Então, antes do arroba, eu posso permitir caracteres, só que antes do arroba, eu não posso ter nenhum outro arroba e nem espaço, né? Então, não posso permitir isso daqui. Depois, eu tenho o arroba, eu preciso ter um arroba no meu texto. E depois do arroba, eu preciso também de algum caractere. Então, algum caractere não pode ser depois do arroba, né? Por exemplo, guarino@gmail.com. Guarino antes do arroba, @gmail.com. Depois do arroba não tem outro arroba, não tem como, né? Ter um e-mail com dois arrobas. Então eu estou falando que depois do arroba eu tenho que ter caracteres, mas eu não vou ter um outro arroba nem espaço. Não posso ter isso. Preciso também de um ponto. Eu preciso ter em algum momento aparecer um ponto. Então tem que ter um ponto na minha expressão, no meu texto. E eu estou aceitando .com, .org, .net, .gov e sei lá mais o que. E aí eu finalizo a minha string, né? Então, essa aqui é a minha expressão regular. Vou testar, por exemplo, vou adicionar um teste aqui. Então, vou colocar aqui guarino@gmail.com. Não, não é um e-mail válido. gmail.com. Oh, e-mail válido. Ó, que legal, hein? Não adianta mandar e-mail para mim nisso aí, porque esse e-mail não é meu. Eu até gostaria que fosse, mas eu não trabalho no Gmail, então esse e-mail aqui não é meu. Ah, vou usar um outro aqui. Não, gmail.com. Não, não vai dar, não vai dar. Então, a expressão regular, ela nos ajuda na validação de uma informação. Então, vamos lá para a nossa aplicação. Vamos colocar aqui agora uma expressão regular. Então, expressão regular a gente coloca como regular expression, está aqui. A gente vai colocar a expressão efetivamente. Então, a expressão ela precisa vir aqui com, com essas informações. Só que aí ele não identificou o /s. Então, eu vou colocar aqui um arroba para falar que tudo isso aqui é a minha string, né? Então, a minha string. E aí sim ele passou a entender a minha expressão regular. E aqui eu vou colocar a mensagem de erro. Então, error message vai ser igual e-mail inválido, por exemplo, né? Então, desta forma, a gente tem aqui falando que o e-mail ele é obrigatório e ele tem que seguir agora um padrão, né? Que é esse padrão aqui.
Expressão regular não vai afetar o banco de dados, é uma validação para a tela efetivamente. Então eu não preciso nem adicionar uma migration. Na dúvida, adiciona uma migration, verifica se ele vai gerar alguma informação para o banco de dados, se gerar você dá o update database. Se não, você pode dar o remove migration. Vou rodar aqui a aplicação. Onde veio parar a minha tela? Minha tela está aqui. Deixa eu trazer para cá. Então, novo cliente, nome, Guarino. Ótimo. E-mail. Tá. Não, não é, pois você não é e-mail válido, hein, amigão? Então, tá. Não, não é também. Mas se eu fizer isso, .com, aí é. Então, tem um formato. Se o e-mail existe ou não é outra história. Mas é um formato válido de e-mail, né? Então, é isso aqui que ele está validando. E o que é legal, isso aqui já está valendo tanto para o create quanto também aqui para o editar. Olha que legal! Então, esse e-mail aqui, teste arroba sei lá o que, e-mail inválido. Se eu colocar um ponto .com, e-mail válido, passou aqui, né? Então, ele já vai fazer a verificação, a validação, onde você tem o campo efetivamente sendo editado. Isso aqui é muito legal, né? Uma outra forma da gente fazer essa validação é através, deixa eu parar aqui a aplicação, é através, ao invés de usar o regex para fazer tudo isso daí, e aí depois, obviamente, né, que cabe você estudar, entender um pouco mais do regex, aquele site que a gente montou aqui, que a gente usou, ele vem trazendo para a gente a explicação. Então o circunflexo aqui no começo, o que ele está fazendo? Ele está falando que eu tenho que começar com uma string. Depois eu tenho um bloco aqui que está falando que eu tenho que aceitar algum caractere, mas esse caractere ele não pode ser nem um arroba e nem um espaço, né? Então eu não posso ter um arroba antes do arroba, um espaço antes do arroba. Depois eu tenho aqui um arroba, que eu tenho que ter um arroba dentro do meu texto, e assim vai. Então, esse site é legal porque ele explica para a gente a construção daquilo que foi criado, né? Aqui da expressão regular. E é uma forma mais, não vou dizer fácil, mas é uma forma possível de validarmos algumas informações da nossa aplicação. Formato de telefone, formato de CEP, formato de CPF, CNPJ. Então, se existe um formato a ser validado, nós podemos montar esse formato, por exemplo, através de expressão regular, né? Uma outra forma de fazer essa validação seria colocar aqui, por exemplo, não vou mais usar a expressão regular, vou comentar aqui, comentei, e eu vou usar um outro, que é email address. Email address, se não for, ele vai ser um e-mail inválido. E aí, não tem mais expressão regular, porque está comentada, agora é e-mail address, está aqui. Deixa eu colocar a expressão regular para cima, né, para ficar tudo aqui bonitinho. Então vamos deletar aqui, ficou aqui. O e-mail continua sendo obrigatório e ele tem que validar um e-mail, senão vai dar a mensagem e-mail inválido. Vamos lá verificar como ele vai se comportar. Se o comportamento vai ser igual ao que a gente já tinha ou vai ser diferente. Então vou colocar aqui teste @teste. Ele não apareceu, ele não entendeu. .com, não entendeu. Então, no nosso caso, a expressão regular ela vai ser mais factível para esse cenário, né? Mas existem vários tipos de anotações. Então, eu vou comentar essa daqui e vou voltar com a minha expressão regular. Mas quais são as annotations disponíveis? Se você pegar por isso daqui, ó, System Component Model Data Annotation, e procurar na internet por isso aqui, namespace, você vai ter aqui, ó, System Component Model, Data Annotations, Namespace, e aqui você tem várias. Eu tenho aqui, por exemplo, para cartão de crédito, validação de cartão de crédito, tipo de dados, qual é o nome que eu vou mostrar, qual é o nome da coluna, eu quero validar telefone, eu tenho um número, eu quero validar se aquele número está entre, sei lá, 18 e 65, eu posso colocar aqui um range. Eu quero verificar se o campo ele só permite 100 caracteres. Então eu vou colocar aqui max length 100 caracteres e assim vai. Então existem várias formas da gente validar as informações
usando Data Annotation, né? Uma outra aqui que eu acho que é legal da gente olhar é o display. Então, em algum vídeo para trás aí, a gente viu a possibilidade, por exemplo, eu não quero nome, eu quero mostrar, na verdade, na tela, nome do cliente. Então, eu posso mudar aqui o atributo. Só que se eu mudar o atributo para Name of Customer, vai ficar tudo junto, Name of Customer, e aí vai alterar no banco de dados. Mas na tela vai continuar tudo junto. Então, não vai adiantar, não vai resolver. Então, eu posso usar uma annotation, display name. Esse name ele vai ficar aqui para gente como nome do cliente, por exemplo. Então, vou rodar a aplicação, nome do cliente. Se eu vier aqui em New Customer, agora ele aparece, nome do cliente. Se eu vier aqui na lista, nome do cliente. Se eu vier aqui no Edit, nome do cliente. Se eu vier aqui no Deletar, nome do cliente. Então, ele já muda para a gente em todos os lugares. Como é que ele faz isso? Baseado no que a gente viu na aula de entendimento sobre as views. Então, ele usa esse display nas views. Então, aqui no Create, quero mostrar o nome do cliente. Então, o nome do cliente ele vai ser mostrado como lá na tela? Ele vai ser mostrado aqui, ó, label ASP for name. Então, ele vai mostrar para a gente adequadamente ali na tela. Lá na lista, eu estou trazendo aqui através do display name. Mostra para mim o nome que deveria ser mostrado efetivamente, mas baseado no modelo. Se eu lá atrás cheguei e mudei isso daqui, deixei como nome do cliente, eu vou ter que fazer essa alteração em todas as telas. Do contrário, se eu uso o próprio model, eu consigo mudar no model e isso já é refletido em todas as telas do cliente, né? Então, existem várias anotações que nós podemos colocar aqui no nosso modelo, na nossa classe, até mesmo para aquelas propriedades que são que permitem nulo, a gente também pode colocar outras anotações. Só tem que ter um certo cuidado. Por quê? Por exemplo, esse campo permite nulo. Faz sentido eu colocar que ela é obrigatória? Não, não faz sentido. Mas faz sentido, por exemplo, eu talvez trocar a informação que eu quero exibir. Eu posso colocar aqui que eu quero exibir endereço do cliente. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, display name, endereço do cliente. Ah, eu quero que o endereço do cliente ele não passe de 100 caracteres. Posso adicionar uma outra, como o max length, e assim vai, né? Então, vou só rodar aqui para você ver o resultado. Então, aqui está o endereço do cliente, ele vai funcionar normalmente, né? Então, as anotações, elas ajudam demais. E aqui nós temos vários tipos de anotações que podem ser colocadas nas nossas classes.